Realizada no dia 26 de junho, 2 meses depois do início do maior desastre climático do Rio Grande do Sul, a 21ª Feira da Biodiversidade em Três Cachoeiras reforçou ainda mais seu papel propositivo para questões socioambientais. Como não há enfrentamento à crise climática ignorando a produção e consumo de alimentos, as plantas alimentícias não convencionais, conhecidas pelo acrônimo PANC, ganharam nesta feira ainda mais espaço do que nas edições anteriores, em que já eram destaque. Foi na banca do Grupo PANC que conversei com a Lúcia Lima. Bom dia, meu nome é Lúcia Rosi Espíndola de Lima. Participo do Sindicato de Terra de Areia e temos aí também esse grande incentivo aí das PANCs, da agroecologia, da biodiversidade. Hoje estamos aqui na 21ª Feira da Bio, em Três Cachoeiras, e estamos conhecendo as PANCs. Então, essa daqui, né, que é a serralho, ela é uma das que, desde pequena, eu sempre conheci ela, que a minha avó fazia muito pra gente comer com polenta, com peixe, então já conhecia ela, e outras hoje a gente está conhecendo. Tem umas que a gente tem em casa e a gente não sabe o que são punks. Então a gente fez um curso sobre punks, muito bom, e hoje a gente conhece várias propriedades. Porque no mundo de hoje que a gente está vivendo, a gente vai ter que começar a aprender a conhecer as punks e usar as punks. E hoje em dia as verduras que as pessoas plantam não tem mais como colher, porque tem muita chuva, muito frio, geada. E essas punks, elas são umas muito fortes. Elas não é qualquer coisa que derruba elas. Nós vamos ter que aprender a comer os matinhos de novo. Além das bancas, houve também momentos ainda mais centrados na troca de conhecimentos. Pela manhã, na oficina Vamos Falar sobre Punk, Francisco Viveiros dos Reis preparou um entrevero punk, com manjuba, capiçoba, ora pronobis e outras plantas coletadas no Mirante do Poente, onde ele vive em Osório. Ele me contou como começou a se interessar pelas punk. As punks entraram na minha vida com o nome punk foi em 2016. No momento em que eu comecei a fazer uma feira em Porto Alegre, junto com o meu vizinho, que tem produção orgânica, nós fizemos uma parceria, nós levamos os produtos para lá, e um dos produtos que nós tínhamos era um produto que dava, e a gente tinha uma intenção de vender na feira, que era o cacau da serra, castanheira do Maranhão. E nesse momento que a gente apresentou lá, passou a Irani Arteche, que é uma nutricionista, ela que fez o acrônimo PANC, né? E nesse momento ela deu informações e eu pedi mais informações e ela comentou que na outra semana ia estar o Dr. Valdeli Knupp, que tinha feito o livro das PANCs, né? O doutorado, a tese de doutorado dele. E na outra semana o Dr. Valdeli Knupp passou lá, nós compramos o livro, autografamos, ele autografou o livro, e aí foi o início de um grande conhecimento, um grande despertar a buscar mais e mais conhecer sobre esses vegetais que são uma inteligência local. Eles são plenamente adaptados e resilientes aos extremos que a gente está vivendo hoje. Nestes 8 anos, Francisco observou nas punk habilidades essenciais à nossa adaptação à crise climática. Eu acredito que é um momento que a própria natureza está dando com esses extremos, né? É uma nova observação sobre a agricultura, uma nova observação sobre a coletar os alimentos, porque as punks, elas são espontâneas. Tu não precisa revirar a terra, elas ficam imunes às pragas, autoimunes a enxurradas, autoimune à própria seca, a estiagem. Então,
esse é um momento da gente entender a sazonalidade, porque mesmo as punks, elas são sazonais. Porque tem punks que dão na parte de temperatura mais amenas, tem punks que dão uma temperatura mais com calor, né? Então, até isso, e nós temos que viver, a nossa dieta alimentar tem que ser sazonal. Por quê? Porque ela é inteligência. Ela é a própria inteligência ambiental para nós. Porque nós estamos dentro do local e temos que nos adaptar a esse local. O que aconteceu com o colonial? Trouxeram os produtos de longe e a gente ficou com pouco espaço. O óleo e o prato são sempre as mesmas coisas, sempre os mesmos ingredientes. Por isso que essa ideia da oficina hoje, do entreveiro, foi exatamente colocar a bionitrodiversidade que nós temos. Agroecologistas há 20 anos, a Rosane e o Ricardo da Silva Bertoli estão apostando nesta inteligência das punk. Apesar da renda gerada com as não convencionais na Feira de Osório ainda representar pouco no orçamento familiar, ela e ele se dedicam a mapeá-las na propriedade. Começou agora, faz muito tempo, com as punks. As punks já é conhecida nossa, mas não como alimento. A gente conhecia elas mais como chá. A gente tem azedinha, tem batata cará, língua de vaca, almeirão, lançagem, picão branco, picão preto. Algumas plantas a gente foi introduzindo. Uma delas, a bertalha, nós não tínhamos, os inhames a gente não tinha, a batata iacon a gente não tinha. A gente foi pegando com outros colegas que trabalham com plantas e foi aumentando a propriedade. Mas nativas nossas, lá espontâneas, tem. Já cataloguei mais de 20. São plantas mais adaptadas ao ambiente onde elas estão. E sendo excesso de chuva ou falta, elas são as últimas a sentirem isso. E se tu fizer uma análise das plantas, como eu tenho estudado algumas delas, as propriedades são muito maiores do que plantas convencionais. Elas fornecem muito mais vitaminas, sais minerais, do que as plantas comuns de comércio. Na hora da comercialização, conhecer as qualidades nutricionais mencionadas por Ricardo definem muito a compra dos consumidores. Aqueles que conhecem, tem um pessoal de Porto Alegre, aqueles que conhecem, quando tem na banca eles arrematam tudo. Mas o povo de Osório, a maioria não conhece. Aí, quando a gente começa a explicar como é que as vitaminas, as propriedades que eles têm, aí tem uns que arriscam a levar para experimentar. Depois eles voltam. E daí eles vão pesquisar também. Na parte da tarde, a segunda oficina sobre o tema ressignificou a forma mais tradicional de consumir as punk. Eu sou Daniele Peirotti Paz, de Maquiné. A gente tem a Chácara Lírio do Brejo, que é uma propriedade rural com foco na biodiversidade, e também temos uma agroindústria, onde a gente processa tudo que a gente planta. Entre frutas, como a banana, a gente tem a banana passa, cúrcuma em pó, frutas e ervas, e a gente trabalha com as punk, as plantas alimentícias não convencionais, que são certas plantinhas que hoje estão fora dos olhares, estão retornando aos olhares, mas são plantas muito resistentes, resilientes, e têm uma capacidade de alimento e de produção muito maior. Elas sempre foram comida, mas a certo momento da história que elas ficaram abafadas e foram difamadas, e hoje isso está sendo resgatado. Eu vou fazer agora uma oficina onde o foco é a bebida chá, mas na verdade a ideia é assim, a punk está muito associada a alimentos, né? São plantas alimentícias, mas a minha ideia é colocar punk na caneca, punk no copo. Quais as bebidas a gente pode fazer com frutas da biodiversidade, com flores e com ervas, que muitas vezes são alimentos, por exemplo, a marcela, o capim de limão são ervas, mas também são alimentos, e como a gente pode naturalizar o chá, aquela infusão, não só quando a gente precisa
de um remédio. Hoje o chá está muito associado a remédio e a ideia é tornar ela uma bebida funcional para o dia a dia, que acalenta, que relaxa, que é gostosa. Pode beber gelado, pode beber quente e a possibilidade que ela traz é justamente de ter outros nutrientes, outros sabores, que a gente começa a divulgar isso, não deixar cair no esquecimento. Então, assim, hoje eu vou falar do chá, que é uma coisa mais prática, né? Está muito associada também à memória de infância, mas a gente pode ter frisante, kombucha, pode ter licor, todos com essas frutas, com essas flores e com essa intenção de utilizar essas plantas no dia a dia. Mas a melhor maneira de conhecer as punk é comer. Por isso mesmo, este foi o 4º ano em que o almoço da Feira da Biodiversidade intencionalmente integrou ao cardápio plantas e partes de plantas geralmente negligenciadas. Daniela Lumers da Luz, que coordenou o trabalho na cozinha, falou sobre o uso de mangará, batata aérea, folhas consideradas mato e outras punk na refeição servida para mais de 150 pessoas. Eu acho que a importância da Feira da Bio servir punk no almoço é mostrar que a valorização da biodiversidade não é algo que é feita se preservando a biodiversidade longe da gente, em parques e redutos, mas conservando a biodiversidade no nosso dia a dia, né? Trazendo ela para dentro das nossas casas, das nossas propriedades, das nossas cidades e das nossas mesas. Então, eu acho que quando a gente coloca plantas alimentícias não convencionais na mesa e possibilita, né, que as pessoas experimentem novos sabores, novas maneiras de se fazer, de preparo, a gente consegue isso e a gente tem buscado fazer isso, busca trazer isso para dentro do que as pessoas já têm, né, de cultura, de imaginário, como um arroz, um feijão, uma farofa, aquilo que as pessoas já conhecem, mas mostrando que mesmo essa que já é tão familiar para nós, pode também ser não convencional, pode também ser biodiverso e mais nutritivo, além de mais responsável socioambientalmente. Este boletim foi produzido por mim, Miriam Sperbi, para o Centro Ecológico.